Gente boa de Deus, seja bem-vindo mais uma vez a um podcast Reino de Amigos. E hoje nós temos a grata satisfação, o coração aqui está batendo forte, porque nós estamos aqui com a banda de rock gospel Metal Nobre. Eu estou aqui com o JT e estou com o Leonel, meus parceiros de vida, de jornada com Jesus. E você deve estar perguntando, o que é Metal Nobre? Deixa eu te dar uma palhinha, o que Metal Nobre representa na Igreja Presbiteriana de Manaus. Quero que você saiba que música é essa. Fala para mim aí. Sente o drama. Cai a noite e sigo a perguntar o que determina a atitude de um homem. Seria o conselho arcaico de uma geração parada no tempo. Como me livrar desse medo? Haverá ou não haverá salvação para quem traiu o próprio amor, para quem traiu o Pai do perdão. Por que trair por tão pouco pra sentir tanto no coração? Agora um vazio no peito e um frio nas mãos, frio de prata. Oh yeah! Moedas de prata que sufocam a consciência de ser um homem que pecou, mas quer de volta o que perdeu. Sua paz, sua vida, primeiro amor. Mas por que trair por tão pouco pra sentir tanto no coração? Agora um vazio no peito e um frio nas mãos, frio de prata. Oh yeah! Oh! Um frio de prata! Yeah, yeah! Oh! Moedas de prata! Yeah, yeah! Uau! Você acertou, exatamente, musical Paixão pela Vida, a cena de Judas. Valeu, Deus. Eita, JT, Leonel, louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. É um prazer muito grande. A Igreja Presbiteriana de Manaus, a juventude da Igreja Presbiteriana de Manaus, tem a honra de receber vocês aqui. Vocês não sabem a extensão dessa música no musical Paixão pela Vida. Esse musical, que é a marca de evangelismo de nossa igreja, que basicamente é em abril, todo mês de abril nós temos o musical Paixão pela Vida. E para você ter uma ideia, em torno de 1.100, 1.200 pessoas
fazem uma posição ao lado de Jesus, aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, por causa desse conjunto da obra em que vocês são, digamos assim, os facilitadores nesse enredo divino, que é o musical Paixão pela Vida. Louvado seja Deus pela vida de vocês e nossa gratidão por vocês nos agraciarem com essa música. E vocês, olha, gente, eles não cobram nada, mas as bênçãos que caem na vida desses homens aqui é poderosa. Obrigado. Amém. Manaus, estamos de volta e chegando aqui na presbia aqui de Manaus, eu tive a grata satisfação de saber disso aí do musical, saber dessa peça que inclui essa música Judas, né? E confesso que me tocou muito mesmo. É como se Deus estivesse falando o seguinte, não olha para os problemas que estão na tua vida não, cara. Só segue fazendo a obra e continua entregando o restante nas minhas mãos. Nós estamos aqui de volta, pastor, para uma apresentação amanhã no Teatro Manauara. Queremos convidar vocês. Estamos nos últimos ingressos. No Teatro Manauara, Banda Metal Nobre, amanhã, dia 18 de março, às 20 horas, acredito que a gente já vai estar no palco, 20 horas, né, o Metal Nobre. Tem a gente, tem a banda Três Dobras, que é o pessoal que está trazendo a gente, o Ziel e a trupe toda lá da Três Dobras está trazendo a gente para Manaus mais uma vez. E eu quero dizer para vocês que, assim, eu me sinto muito honrado mesmo, de receber mais um convite para vir em Manaus. Já tivemos aqui umas 8 vezes, eu acredito. Já comeu jaraqui? Hã? Já comeu jaraqui? Não. É o peixe? Não. Tambaqui? Não, tambaqui já. Opa, então vamos ficar por aqui. Então, o que acontece? Vocês estão convidados para amanhã, tá lá no Teatro Manauara com a gente, e saber que essa música, pastor, faz parte dessa peça, cara, me emocionou demais. Sim. Demais mesmo, porque é como eu estava conversando aqui nos bastidores com o senhor, em 2022, ano passado, foi um ano assim de muita luta mesmo. Uhum. E de repente você se toca assim e fala, cara, onde é que eu estou na fila do pão aí? Quem sou eu na fila do pão aí? Aí Deus pega e fala o seguinte, você é esse cara que eu estou usando para fazer isso. Leonel, você é esse cara, Kenny, Adriel, Irion, Júlio, vocês são esses caras que eu estou usando para poder fazer isso aqui. Olha aí. Entrega nas minhas mãos. Eu confesso que eu não aguentei aqui, que eu estava vendo um pedacinho aqui do musical. Eu fui ali para o canto para chorar, porque ficar falando essa música aí... Emociona demais a gente. Traz uma alegria muito grande, faz a gente entender o Evangelho, quando ele diz que uns plantam e outros colhem, e que tudo que você plantar, você vai colher. A 30, 60 e 100 por 1. Exato. Porque a gente acha que a colheita ela vem logo depois que você plantou, mas existe um tempo, né? Exato. Para a semente crescer, amadurecer, aquela coisa, e dar Exato. o fruto. Quando a gente vê o fruto acontecendo assim, o coração se enche de alegria, porque eu chorei que nem confirma, criança, né? irmão. Então, olha só. Vocês tiveram um sonho de formar o Metal Nobre há 25, 26 anos, certo? 26 anos. Aí o que acontece? No imaginário, eu acredito, de vocês acharam que vocês iam fazer uma influência, digamos assim, num ambiente bem restrito. Bem regional, bem local, né? Bem local, né? Aí, como Deus é surpreendente, ele pega e diz, não, vocês estão pensando muito devagar, eu vou mandar para a região norte e eu vou usar o Evangelho, porque vocês, na realidade... Eu sempre digo o seguinte, você é a Bíblia que o seu amigo lê. O cara não vem na igreja, mas está lendo a vida do Leonel, está lendo a vida do JT, e, na realidade, Deus trabalha... Deus, interessante, vocês falando disso daí, Deus só trabalha com segunda categoria, né? Olha eu. Eu sou arroz de terceira, pastor. Exatamente. Mais quebrado que arroz do Maranhão, né? E ele faz essas coisas, é maravilhoso. E como é que surgiu o Metal Nobre? Na verdade, o Léo estava numa outra banda que era Conexão Vida, isso? Isso. Conexão mas Vida. O Metal Nobre surgiu bem antes disso, né? Você tá Conexão escondendo o jogo Vida. aí. Eu venho de uma banda chamada Kadesh. O Kenny vem de uma banda chamada AXA, do pastor Silvério Pérez, que é lá da... Sim, lá de Goiânia. De Goiânia, da Koinonia, Ministério Koinonia de Louvor. Era Ministério... Não, Comunidade Evangélica de Goiânia, Exato. Depois virou Ministério Koinonia. Do Robson Rodovalho. Do né? Robson Rodovalho, exato. Uhum. E
nós resolvemos, encurtando bem a história, nos juntar para fazer um som. Sem pretensão. Mas tem um lance do sonho aí que ele tocou no assunto. Do nome. Interessante. Do nome. Sem pretensão. Aí fizemos o som e não tinha nome. A banda não tinha nome. Aí resolvemos no ensaio, que ninguém trazia nome, no ensaio vamos fazer o seguinte, a gente não sai do ensaio enquanto não tiver o nome. Aí vieram os nomes mais esdrúxulos que você pode... Florzinha de Jesus. Florzinha de Jesus. Não, vieram me trazer esse nome. Aí no ensaio, a gente com a porta trancada, trouxeram Prax. Quando falaram Prax, eu falei, não, para aí. Não, Prax é legal, parece que é cruz em grego, um negócio assim. Aquele enxaguante bucal. Aí eu falei, não, cara, Prax parece nome de remédio de verme. Você que tem verme, tome Prax. Não teve jeito. Ficou tarde demais, a gente saiu. Quando a gente saiu, o Kenny me liga 6 horas da manhã. 6 horas da manhã e fala assim, Jota, músico acordar cedo, não existe isso. Aí eu falei, o que foi, cara? Eu falei, eu já tenho o nome. Eu falei, qual? Metal Nobre. Eu falei, Metal Nobre, cara, mas os crentes que nós somos vão acabar dizendo, é banda de metal. E nós não somos uma banda de metal, somos uma banda de rock and roll. Aí ele pegou e falou assim, não, cara, é Prax, é Metal Nobre. Eu falei, como é que você conseguiu esse nome? Ele falou, cara, eu tive um sonho, e no sonho o Silvério Pérez, que ele tocou com o Silvério, esticavam a camiseta, ele estava tocando, eu estava embaixo com você, ele esticava o nome e falava assim, ó, esse é o nome, estava escrito Metal Nobre, porque vocês são ouro para Deus. Eita. Cara, é Metal Nobre. Eu falei, tá, vamos encarar. Aí fizemos a banda Metal Nobre, juntamos, colocamos esse nome da banda Metal Nobre, e dali para cá, é incrível, tudo que o Metal Nobre fez e até hoje, foi só por causa de Deus. Nós não tínhamos... arroz de terceira mesmo, não tínhamos condição nenhuma de chegar aonde nós chegamos e estamos chegando ainda. Tem muito lugar ainda para Deus, sim, pelo que eu pude ver, né, que nós pudemos ver, para Deus nos levar ainda. Mas não tinha condição. Foi Deus. Foi literalmente Deus. As portas se abriam de uma maneira assim espetacular. Aí você chega num evento e você, lógico, você quer pegar o melhor horário. Aí você não pega o melhor horário, que é 8, 9 horas da noite, você não pega o melhor horário. Você é o último, é o final da fila lá. É o arroz de festa, né? É o arroz de festa, arroz de festa. E naquele final da fila, pessoas se convertem. Eita. No final da fila estavam as pessoas que iam gostar do nosso som. E aí vai. Daqui a pouco, já são 7 CDs e 2 DVDs aí. Louvado 26 seja Deus. anos. Louvado seja Deus. E como é que vocês enfrentaram essa, digamos assim, essa pecha que os caras disseram, não, mas crente não pode cantar rock, esse negócio do dia. Como é que foi isso daí? Na igreja, principalmente, que sabe que a bateria é do capeta, né? É, do capeta. A bateria é do capeta. O atabaque também. E o sonoplasta, como dizia, o Timaya dizia que, sabe qual é a diferença entre o sonoplasta e o terrorista? É que com o terrorista você negocia. Sonoplasta não tem para onde correr. Se ele não for seu amigo, até logo. Né? É complicado isso, né? A igreja, assim, na verdade, alguns atribuem muito o crescimento da igreja, essa permissão, vamos dizer assim, né, dos estilos musicais entrando na igreja. Uhum. É porque eu entendo assim que estilo musical é criação humana, cultural humana. Né? Então, perfeito. Vai depender da região ali onde você está e tudo. Né? Agora, a música é algo muito maior. Sim. Deus criou a música e viu que tudo era muito bom, não era muito só bom. Muito era bom. muito bom. Muito bom. E a música estava presente ali. Muito bom, cara. Né? Então, essa criação é a que Deus quer. Ele criou com um objetivo. Mas a falta de entendimento da gente do Evangelho, né, transforma a música em funk, música em rock, música em sertanejo. Sertanojo também. Sertanojo. Então, eu acho que o estilo musical, é claro, né, é um veículo que dialoga com determinada categoria de pessoas. Né? Mas o rock ele sofreu muito com isso por ser estereotipado no início. Né? Aquela coisa do rock do diabo, né? O blues, falavam isso do criador do blues, né? Que ele era um cara do diabo. Por exemplo, Léo, você falando sobre isso daí, do blues,
Por exemplo, o inário do culto, o cantor cristão, Cantor cristão. a boa parte do cantor cristão foram músicas de boate. Aham. De boate. E o cara botou uma letra. Evangélica. Exatamente. Cristã. Até então, o piano era considerado instrumento de cabaré. É. Aí depois ele se converteu e veio para dentro das igrejas, né? É. E é por isso que as pessoas dizem, ei, pastor, o senhor ouve música do mundo? Eu disse, toda música que eu ouço é do mundo. É. Eu não consigo sintonizar nada de Marte. Né? Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Então, o que a gente faz? A gente Mas pega... segundo Elon Musk, Segundo Elon Nikola Musk. Tesla, Exato. dizia que recebia sinal de fora. Né? Então, qual é o nosso filtro? Nosso filtro é Jesus, porque a gente é o metal nobre. exatamente. Porque Malaquias 3:3. Malaquias 3:3. Então a gente filtra a nossa vida por Jesus. Porque se fosse assim, dentista que se tornasse crente, ele tinha que só arrancar dente de crente, não é verdade? É, e Ele a ia morrer coisa de não- fome, pô. E a coisa não Garçom. funciona de fora Garçom para também. dentro. Exato. É, não é o Garçom que eu não pode ouço trabalhar porque- que me transforma, é o que eu retenho e passo para fora. Exato. Né? Então a música, para mim, ela se torna um veículo quando eu entendo o que é que Deus criou Exato. e para que Ele criou, né? Para que eu possa adorá-lo em espírito e em verdade. Exatamente. Né? Não com a música. O violão não adora Deus. Quem adora Deus é meu coração. Eu sou da época, Léo, que nas igrejas, não vou dizer o nome, e pegar assim, o cara comprava um instrumento e dizia, tragam aqui para a gente consagrar o instrumento. É tipo gravata. Uma vez eu fui numa igreja que eu estava sem gravata, o cidadão disse, ó, o senhor não pode pregar aqui. Por quê? Porque está sem gravata. Aí eu cheguei em casa, falei para minha esposa, ó, eu vou chegar, vou pegar minha gravata e chegar lá no púlpito e dizer, prega a gravata, prega a gravata. Eu disse, não, meu filho, não faz isso não, seja educado, vai e bote a gravata. Então tem muita gente que pensa isso. Jesus falou em João 4 o quê? Para aquela mulher samaritana. Que os verdadeiros adoradores adoram a Deus aonde? Em espírito e em verdade. E ali não estava falando de música, estava falando de vida. E qual foi, em Jota e Léo, o evento, a concentração, o show que foi mais marcante para vocês, assim, que vocês digam assim, rapaz, eu tenho certeza que Deus está nesse negócio? Eu acredito que para cada um deve ser uma experiência individual. Eu acho que para cada um a experiência deve ser individual. Mas, por exemplo, para mim, é quando acontecem as conversões. Entendeu? Então, por exemplo, teve um evento em Aparecida de Goiânia, no Goiás, que 126 pessoas vieram à frente. 126 ou foi 128? Vieram à frente. E a gente só chamava à frente a pessoa que queria se reconciliar ou aceitar a Jesus. A gente não pedia para crente vir à frente e deixava claro que crente tem a sua igreja, tem seus pastores, tem seus amigos, que ele pode estar sendo acompanhado ali. Era a pessoa que queria se reconciliar. 128 pessoas. Para mim, esse foi um dos eventos mais marcantes. Porque esse é o nosso objetivo. Nós não somos uma banda pura e simplesmente de rock and roll. O rock and roll é um instrumento do tipo, essa minha canção, espero que faça jus. Eu comecei muito cedo, vou do rock ao blues. Eu comecei muito cedo, vou do rock ao blues. Blues é meu sentimento que pra Deus quer expressar. Rock é força, é momento, eu canto pra alegrar. Rock é força, é momento, eu canto pra alegrar. E eu ponho na música meu coração, falo de amor na minha canção. Yeah, yeah, oh yeah. Nela eu sigo sempre dizer, Deus, Ele ama você. Ele ama você, yeah, yeah. Solto a voz com alegria, canto e danço sem parar. Sem louvar não sobrevivo, nasci pra adorar. Mas sem louvar não sobrevivo, nasci pra adorar. E eu ponho na música meu coração, falo de amor na minha canção. Yeah, yeah, oh yeah. Nela eu sigo sempre dizer, Deus, Ele ama você. E antes que alguém pergunte, essa música não tem acompanhamento. A gente nunca quis fazer. É como... A gente nunca gravou essa Como que música. a gente chama? nunca gravou. A capela. A né? capela. A capela. Porque a gente tentou fazer um acompanhamento para ela, ficou tão ruim. A gente falou, não, deixa o Jota, cara. Então, Jota e Léo, vocês falaram um negócio interessantíssimo, que eu vi, acho que foi do Paul David Tripp, um autor americano,
num livro chamado Chamamento Perigoso, diz o seguinte: a vocação não é o que você faz, vocação é aquilo que você é. Então o Metal Nobre não é uma banda de rock cristão nem nada. Metal Nobre é a vida de vocês projetada num agrupamento, num ajuntamento, que por sinal será amanhã no Manauara. Mas Exato. pode ser em qualquer lugar, pode ser no avião, na hora que vocês estão desembarcando. O Metal Nobre é a vocação de vocês. Eu nem sei, você falou, acho que não, né? O evento que marcou? Na verdade, alguns eventos marcaram. Marcaram assim, por experiências literalmente espirituais. Por exemplo, o evento que a gente gravou o DVD Nas Mãos do Senhor. O primeiro. Eu já tocava em banda, já tinha, né, uma carreira profissional, mas quando eu vi aquilo ali, aquele ajuntamento de jovens batendo cabeça, voando cabelo para quanto é lado, e em nome de Jesus, eu fiquei meio assim, falei... Só um parênteses, a gente esperava 3.000 pessoas, vieram 22.000 pessoas. Meu pai. E o primeiro evento que eu fiz com o Metal Nobre, que a gente começou a tocar, eu não sabia nem o nome das músicas ainda. Eu liguei pro Léo e falei assim, Léo, é o seguinte, tu topa, cara, fazer um som com a gente? Topa, mas como é que vai ser? Eu falei, cara, na época eram 2 CDs, né? 2 CDs. Não, 2 CDs e tinha um para fazer. Tinha para preparar o terceiro. Falei, você tem 2 CDs para tirar, tem o terceiro para poder já ensaiar, que a gente já vai entrar no estúdio, e a gente tem, semana que vem, tem um show. Não, semana que vem não, ele me deu os 2 CDs na terça-feira. Toca na quarta. No sábado de manhã a gente ensaiou e no sábado à noite a gente tocou. Eita. Foi desse jeito. E assim, eu tinha que tirar 15 músicas. Não, e como é que era no ensaio? Como é que é aquela música lá? Tá. Era desse jeito. Entendeu? Mas o que aconteceu nesse evento? Foi até um evento católico, né? Rock em Cristo. Foi o Rock em Cristo. Aí a gente chegou e aí o Jota, no meio do evento lá, o Jota inventa de pregar, de fazer o que a gente chama de quem aqui. A gente fala o quem aqui. Inclusive, quem na aqui? nossa rélia, assim, as músicas, aí tem quem aqui Quem escrito, aqui? quem aqui, e o restante. Quem aqui aceita Quem Jesus? aqui, e tal. quem aqui tem alguma coisa aí que você sabe que Deus não se agrada disso? E quer se livrar disso. Voou no palco. Fala aí, Jota, o que voou no palco? Não, cara, jogaram um pacote de pão de queijo duro. Aí gritaram, toma pra você que isso não presta. Aí pegaram e jogaram um pacote de pão de queijo. Mas também jogaram maconha, jogaram garrafa de cachaça. Preservativo. Preservativo. Mas quando voou o pacote de pão de queijo, eu falei, não, aí já é demais, né? Maconha pode ser, mas... Tá amarrado. Mas aí o que acontece? A gente... Mas aquilo ali, só pra te cortando, aquilo lá me surpreendeu, que eu falei assim, cara... A pessoa entende o que não é bom para ela, né? Porque jogar um pão de queijo pão duro, de queijo. né? Realmente. Então por que carrega? Por que carrega com né? E só carrega até chegar a palavra de Deus e falar, joga fora. É verdade. Está na hora de jogar fora isso aqui. Exatamente. E continuar se limpando. Léo e Jota, vocês têm muito contato com jovens, com vários lugares de norte a sul nesse país continental. Qual é a grande necessidade que vocês veem hoje na juventude que realmente precisa dizer, não, o ponto é este daqui? Eu posso te dizer assim, com toda certeza, ouvidos. Eles precisam de ouvidos. Eles precisam dos nossos ouvidos. Eles não precisam tanto da nossa voz como precisam dos nossos ouvidos. Nesse Brasil todo, nesse mundo todo, o que eu estou mais percebendo é a carência de ser escutado. Carência de ser ouvido e muitas das vezes eu já percebendo isso, às vezes eu fico quietinho do lado da pessoa que está desabafando, sem falar nada. E a pessoa no final agradece. Cara, obrigado. Obrigado, foi maravilhosa essa nossa conversa. E não houve conversa nenhuma, foi um monólogo. A pessoa só desabafou. As pessoas estão muito carentes de serem ouvidas, sabe? Elas são carentes de pessoas que não é tão assim, não é você chegar para a pessoa e despejar toda a experiência que você tem de vida, mas você ouvi-las e falar no finalzinho de tudo, uma pequena frase.
Jesus te ama. Essa frase tem um efeito poderosíssimo na vida das pessoas. Muitas e muitas vezes, não é uma nem duas, que eu vi pessoas chorando. Quando eu falo Jesus te ama, Jesus está sabendo de tudo isso que você está falando, que você está passando. Jesus está do seu lado. E às vezes a gente está buscando nas pregações, a gente está buscando nos cultos, mensagens totalmente rebuscadas, elaboradas, sabe? Cheia de floreios e aquilo outro. Aí a gente vê que o cara é extremamente inteligente. Extremamente inteligente. O cara sabe preparar aquela pregação. Aí vem um irmãozinho, onde o desodorante dele é uma Bíblia. Ele usa a Bíblia debaixo do braço. É um avanço, né? É um avanço, né? Debaixo do braço. E a única coisa que ele fala é o seguinte: Jesus está pronto para te ouvir. Jesus te ama. Pronto, a pessoa desmancha assim. Os campos, você que está ouvindo, os campos continuam brancos. Então, quando você estiver do lado de uma pessoa que estiver chorando, desabafando, ofereça primeiro o seu ombro, que está pertinho do seu ouvido. Pertinho do seu ouvido. E segura a onda de falar alguma mensagem para ele. No finalzinho, você fala isso. Fala de Jesus. Fala de Jesus, faz essa experiência. Empresta o ombro para alguém que está sofrendo. Empresta o ouvido. E no finalzinho, se a pessoa perguntar alguma coisa, fale de Jesus. Tem alguma música boa para encaixar isso? Não, só rapidinho. Não é nem encaixar nisso, é diante daquilo que você falou ontem. Porque isso que você está falando, muita gente que está vendo esse podcast pode estar achando, mas rock and roll continua não sendo de Deus. Cabeludo não é de Deus. Tatuado não é de Deus. E a imagem da besta também, quem não tiver a mão direita não vai ser marcado, né? Não vai ser marcado. Quem não tiver a mão direita... Aí na quem testa. não tiver a mão direita. Aí é na testa, mas se você usar boné também, isso, já escondeu. Né? Quando ficam falando isso, você perguntou outro dia se a gente já passou lutas e tal com relação a esse negócio com essa pecha de ser roqueiro e tal, de Deus. Cheguei a um ponto que eu não aguentei mais. Eu não aguentei. Aí eu fiz uma música que a gente já também não botou letra ainda. Já não me importo mais por você falar que por causa do cabelo não posso pregar, que esse meu estilo não é de cristão. Nunca vi um cabelo pregando ou um terno clamar, buscando a presença de Deus, tentando adorar. Já é hora de parar com a discriminação. E nessa tua liberdade eu encontrei prisão. Nesse teu apoio apenas solidão. Se eu não me enquadro, eu não sirvo para contigo ter comunhão. Escorre no meu rosto o resultado dessa exclusão. Vamos ser, na presença de Deus, uma grande nação. Mostrar que no amor de Cristo está a solução. Provar que no teu reino, ó Deus, não há divisão. Que mesmo sendo diferentes, podemos ser irmãos. Leva cálice. Mesmo diferentes, podemos ser irmãos. Minha esposa adora galinha, caldo de galinha. Eu detesto, porque você sabe que tudo aquilo que cisca para trás, bota a nossa ideia, né? Mas o que eu faço? Eu compro galinha. Minha esposa adora galinha. Mas quando ela vai me beijar, eu digo, por favor, lave a boca. Né? Mas isso que você falou, Jota, é interessante, porque tem um livro do pastor Chuck Swindoll, Charles Swindoll, que ele diz assim, olha a loucura, Léo. A igreja de Jesus tem que ser mais atraente do que o bar da esquina. Aí eu fiquei com aquilo e disse, esse cara não é crente não. Isso aí é forte, viu? Eu disse, rapaz... Mas é a real. A igreja de Jesus tem que ser mais... O que tem no bar da esquina, Léo? Tem comunhão, tem aceitação, tem percepção e tem confraria. Por que a igreja não pode ter isso? Jesus tinha 12 discípulos, tudo maluco. Os filhos do trovão, que depois eles transformaram, o João se transformou do apóstolo do amor. Né? Aí Pedro era impulsivo pra caramba. O zelote e um cobrador de impostos. É brincadeira. Jesus trafegava nesse ambiente. Por quê?
Porque o nosso Deus trabalha em corações. Trabalha em corações. Por exemplo, eu não sei, como é que você conheceu a Cristo? Ou Cristo te conheceu, por assim dizer? Rapaz, eu acho que Cristo já me conhecia antes do ventre da minha mãe. Tu é Jeremias, é? É. Na verdade, o pessoal fala, né? Você aceitou Jesus? Eu falo, acho que ele me aceitou primeiro. Rapaz, tem cada um esse Jesus, né? Aceita cada um. Cara, eu aceitei Jesus umas 5, 6 vezes, só por causa da minha avó. Minha avó me levava para o culto da Igreja Presbiteriana Renovada. Só para confirmar, né? Aí eu ia lá e toda vez que o pastor, né, alguém quer aceitar Jesus, eu saía correndo lá na frente. Eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, né? Eita. Mas eu ouvia minha avó cantando sempre, todo dia de manhã. Mais que a neve. E eu ficava olhando. Não pode cantar porque essa música, ela é... Ela é discriminatória. Discriminatória. Né? E sabe nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eu não sei quem são pecadores, Eu mas eu também estou nesse bolo. E aí, eu ficava meditando, né, falando, mas o que significa isso? O que significa isso? O que significa isso? Até o dia que realmente eu comecei a ter experiências espirituais, mesmo estando tocando já guitarra, né, em banda de heavy metal do mundo e tal, do mundo que a galera falava, né? E onde eu chegava, tinha sempre um crente desviado. Músico, tocava na igreja, aí vinha conversar comigo, porque na minha guitarra tinha um adesivo escrito Jesus Christ. Aí o cara ficava olhando, tu é crente? Eu falei, Por aí. Eu sou da igreja e tal. Tô ali, E ó. as pessoas iam conversar comigo, mas isso, mais aquilo, eu ficava, meu Deus do céu. E aí até o dia que eu falei, cara, quer saber da coisa? Eu acho que Deus tem alguma coisa realmente comigo. E aí resolvi abandonar, vamos dizer assim, aquela ideia, né? Não a ideia de ser músico, nada disso, mas aquele projeto. E aí foi que Deus começou a me mostrar realmente que havia alguma coisa, né? Que Ele queria muito mais, e ali era muito limitado, né? E quando eu recebi o convite para entrar no Metal Nobre, eu não conhecia a banda Metal Nobre, né? Eu ouvia falar, porque eu dava aula na escola onde os donos eram crentes, né? Meus amigos e tal, eles falavam toda hora, cara, Metal Nobre, tu vai entrar no Metal Nobre. Eu ficava ali assim, Grande coisa. Não, e tal. E aí, uma confirmação, né, de Deus. As coisas começaram a acontecer, né? E aí eu vi que realmente existia, vamos dizer assim, um projeto. Uma conspiração divina. Uma conspiração divina para que as coisas começassem a fluir nesse sentido. E aí eu só disse, eis-me aqui então, vamos nessa, né? Eita Deus. E você foi lá do Rio, foi, Jota? Eu nasci no Rio, né? Nasci em Caxias, Duque de Caxias. Fiquei no Rio até os 24 anos. Depois passei 4 anos em Maceió. Depois de Maceió, fui para Brasília, né? E estou em Brasília há 32 anos. 32 anos. Você virou candango, né? Candango. Candango. Agora sou candango já. E assim, Brasília é paixão, né? Brasília é uma paixão assim. Toda vez que a gente viaja, quando eu volto, que eu entro no espaço aéreo de Brasília, vem aquele sentimento assim, voltei para casa. Brasília é do coração. É o teu refúgio, né? É meu refúgio. Meu refúgio terrestre, vamos dizer assim, meu refúgio humano, né? E Brasília tem... eu tenho histórias assim com Brasília, na verdade, com Deus em Brasília, que se fosse contar, as pessoas diziam assim, não, cara, não, isso é loucura. Não, você está pedindo para Deus alguma coisa impossível de se alcançar. E alguns anos depois eu alcancei. Eu orei a Deus
e pedi a Deus para ser... Porque Brasília não tem prefeitos. Brasília tem administradores de cidade satélite indicado pelo governador. E assim que eu cheguei em Brasília, eu falei, eu quero ser administrador de uma cidade aqui de Brasília. E fui. Em 2013, eu fui nomeado pelo governador para ser administrador do CIA, setor de indústria e abastecimento, e fiquei 1 ano e 6 meses. Até o meu período, foi o período que um administrador mais tempo ficou na administração de uma cidade, com 94 mil trabalhadores. Setor de indústria, né? Tinha 94 mil trabalhadores e 2.500 moradores só. É uma cidade industrial, a maior captação de ICMS do DF é lá. E essa foi uma das coisas que eu pedi a Deus. Quando eu cheguei, eu tinha 2 pastores lá, tradicionais, e eu cabeludão, e eu falei, Deus, eu quero uma aliança com esses homens. Um deles era o pastor divino da Assembleia de Deus. Eu não só fiz aliança, como eu fui da igreja depois que ele faleceu, eu comecei a frequentar essa igreja. Fiquei 6 anos na Assembleia. O outro foi o pastor de Jair Guerra, um pastor muito conhecido, já faleceu em Brasília. Eu falei, Deus, eu quero uma aliança com esse homem. Eu pedi os 2 assim, 3 na verdade. Tinha o pastor Vilarindo Lima, da Igreja Batista Central de Brasília. O pastor Vilarindo uma vez, os três, eu posso dizer que antes de falecerem, Deus me levou a ter aliança com eles. O pastor Vilarindo, ele chegava, tinha marcha para Jesus, dia do evangélico, ele chegava no meu bolso e colocava um cartãozinho. Jota, aqui o cartão do meu cabeleireiro, viu? Ele vai cortar seu cabelo. Aí colocava o cartãozinho. E assim, isso é uma das poucas coisas que... É uma das muitas coisas que Deus fez em Brasília para mim, de resposta de oração. Então você vai se apegando à cidade, você vai se apegando a Deus, e eu só tenho a agradecer pela vida por Brasília, pelo Distrito Federal. Amém, amém. É bom demais. É bom Vamos demais, de música? vai. Amanhã nós... Não esquece não. Estamos esperando você comprar os últimos ingressos agora lá do Teatro Manauara. 20 horas, Metal Nobre, banda 3 Dobras, e tem mais uma atração, 1 ou 2 atrações lá, beleza? Vai ser muito legal, te espero lá. Não me esqueço de um sonho, e quando acordei um gosto amargo em mim ficou. Lembro do amor de um homem pelo seu povo, seu triste olhar em uma cruz. Tão só me encontrei naquele instante, ao ver gotas de sangue em seu rosto a escorrer. Dos seus olhos eu vi a inocência viver, e o que fez eu não sei, não pude entender. Quero sentir, não, o gosto amargo desse cálice. O véu se partiu em 2, houve trevas. Aí eu pude compreender. Ele morreu por mim e por você, como cordeiro se sacrificou, Meu Pai, não quero sentir, não, o gosto amargo desse cálice.
esqueço, não, de um sonho, do seu triste olhar em uma cruz. Rapaz, dá para arrepiar, né? Deus maravilhoso. Mas nada disso sem Deus funciona. Gostou do finalzinho? É incrível, pastor. É incrível, pastor. Tu conhece isso? Conheceu, né? Nada disso sem Deus funciona. Nada disso. Nada disso sem Deus funciona na sua vida. Você, jovem que está nos escutando, está vendo tudo aquilo que está sendo dito aqui pelo Jota, pelo Léo, é importante que você entenda. Jesus, isso daqui não é um clichê. Jesus é a única esperança para a sua vida e para a minha vida, em todos os sentidos. E, Jota, eu sou da época da Barça e da Mirador. Essa época era boa. A gente tem conversa aqui para dar de metro, mas vocês têm compromisso, eu agradeço profundamente, em nome da Igreja Presbiteriana de Manaus, da juventude da Igreja Presbiteriana de Manaus, a presença de vocês aqui. Eu considero isso como, digamos assim, um ponto de partida para uma grande aliança. Amém. Com vocês, para a gente ter outras oportunidades como essa. Eu gostaria que vocês dessem uma palavra para essa turma aí que está nos vendo, está sentindo, vai ouvir em outras partes também. O que vocês diriam para esse jovem hoje, no dia chamado hoje? Pastor, o senhor perguntou sobre o jovem, o que ele precisa. Sim. Né? Eu acho que o jovem precisa entender uma coisa, que quando a gente é jovem, a gente procura por liberdade. Né? A gente quer liberdade dos pais, né? A gente quer sair da casa dos pais, aquela coisa. Antes era assim, agora já não, né? Não é tanto. Mas sem entender o que é liberdade, a coisa torna-se libertinagem. Liberdade não é você fazer tudo. Liberdade está na total dependência de Deus. Amém. Amém. Quando você está na total dependência de Deus, você é livre para escolher aquilo que é e aquilo que não é, aquilo que serve e aquilo que não te serve. E seguir em frente. Se pois o Filho vos libertar? Verdadeiramente sereis livres. Eu fico feliz de estar aqui na Presbi de Manaus, porque eu já estou íntimo, né? Presbi, né? Presbi, né? Não é presbiteriano, não, é Presbi de Manaus. Para os íntimos. Para os íntimos. É só de casa, só de casa. Porque é o seguinte, como eu fiz aqueles pedidos para Deus com esses pastores radicais mesmo, que achava assim que rock não era de Deus e tal, e eu consegui aliança, eu tinha conversas com eles, eu tinha, sabe, aproximação mesmo com esses 3 pastores. Eu sempre sonhei que todas as igrejas, todas as igrejas, fossem uma só. Não estou falando de ecumenismo, não. Tô falando, nem de John Lennon, né? Nem disso. Todas as igrejas fossem uma só em Cristo Jesus. Amém. Independente da denominação. E eu sonhei que o povo de Deus era um povo só. Que esse monte de igrejas e denominações viravam pó. E uma grande igreja nascia vivendo em união, com o Espírito de Deus passeando entre eles, todos davam as mãos, indiferentes do modo de agir, de pensar, vestir ou caminhar. Só queriam louvar, celebrar e a palavra proclamar. Quando olhei ao redor, percebi alguém perto de mim, que tocou-me nos lábios com brasas de fogo, enquanto a igreja cantava assim: uma só fé, um só coração, vivendo na graça, em comunhão, mas com um só Senhor,
A Cristo a adoração, não é sonho, é real. Basta crer com o teu coração. Deus está nos tocando com brasas de fogo e nos dando unção para pregar a palavra, curar enfermos, levar salvação a esse povo carente que vive sofrendo e não conhece o amor. Somos os sacerdotes do avivamento de Jesus, o nosso Senhor. Mas olha, com uma só fé, um só coração, vivendo na graça, em comunhão, mas com um só Senhor. A Cristo a adoração, não é sonho, é real. Basta crer com o teu coração, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Jota, Léo, você que está nos vendo agora, que a graça do Senhor possa invadir o teu coração e que você possa ser transformado pela palavra renovadora do Senhor Deus, do seu Santo Espírito, e estejam orando pelo metal nobre, pela vida deles, pelas suas famílias, e por onde eles estiverem, que eles estejam transmitindo a abundante graça do Senhor, a palavra de salvação e a esperança, que só é uma, Jesus Cristo. Obrigado por você estar conosco, que a graça multiforme do Senhor te abençoe com a tua casa, em nome de Jesus.